Pronto, todo mundo aí já caiu a conexão aqui. Muito bem. Bom, onde é que eu estava? Então, todo mundo ouviu o Papa Pio XII com problema de garganta, por uma especial graça de Deus, tá? Cadê o povo? Só tá reconectando aqui. Pessoal que tá aí no YouTube. Tem ninguém no YouTube. Offline? Por quê? Opa. Um momentinho, gente. Do comando aqui. O que aconteceu? Gente, o YouTube removeu meu vídeo porque é conteúdo inadequado. Dá pra entender um negócio desse. Enfim. Todo mundo me ouvindo aí? Bom, onde eu estava? Então o Papa Pio XII, ele proclamou o seguinte, no dia da proclamação da Imaculada, do dogma da Assunção. Olha só o que ele diz. Cristo com sua morte venceu o pecado e a morte, e sobre esta e sobre aquele lançará também vitória pelos merecimentos de Cristo. Quem for regenerado sobrenaturalmente pelo batismo. Gravem essa palavra, regeneração pelo batismo. Mas por lei natural, Deus não quer conceder aos justos o completo efeito dessa vitória sobre a morte, senão quando chegar o fim dos tempos. Quem são esses eleitos? Quem são esses justos? Somos nós, tá? Quando chegar os fins dos tempos. Por isso os corpos dos justos se dissolvem depois da morte, e somente no último dia tornarão a unir-se cada um com sua própria alma gloriosa. Mas desta lei geral quis excetuar a bem-aventurada Virgem Maria. Ou seja, todos nós sofremos a corrupção do nosso corpo depois da morte, menos a Virgem Maria, tá? Ela, por um privilégio todo singular, venceu o pecado por sua Imaculada Conceição, não estando por isso sujeita à lei natural de ficar na corrupção do sepulcro. Não foi preciso que esperasse até o fim do mundo para obter a ressurreição do corpo. Tá? E aí, ele, mais lá na frente, diz o Papa, né? Então, gente, por que isso? Por que essa excetuação da Virgem Maria? Consequência de todas as graças que ela recebeu em vida, por uma simples misericórdia de Deus. Ele quis preservar a Virgem Maria do império da morte, da corrupção do corpo, mas ele também quis, através da humanidade dela, da santidade dela, deixar o sinal para nossa esperança. Na Virgem Maria, nós vemos o que vai acontecer conosco se nós formos fiéis a Deus, se nós formos santos. Por isso ela é causa de nossa esperança. A vida dela, o corpo dela, a santidade dela é causa da nossa esperança, é o sinal para a nossa esperança. Porque Deus antecipou nela aquilo que vai acontecer com a humanidade
tá? No final dos tempos, na sua segunda vinda, na parousia de Cristo. Deu para entender? Então, quando Jesus voltar, é isso que vai acontecer, né? Os corpos serão ressuscitados, creio na ressurreição dos corpos, né? Os justos, né, vão experimentar do novo céu, de uma nova terra, né? E os condenados irão de corpo e alma para o inferno. Como é que vai se dar isso? Não faço ideia, tá? Que nós possamos ser santos, que ele vai nos explicar lá no céu. Muito bem. E aí, pronunciamos, declaramos e definimos. Olha só, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma de fé revelado por Deus. Isso que é interessante. Lá naquela fórmula que a gente leu anteriormente, revelado por Deus, tá? Que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrena, foi elevada à glória celeste em corpo e alma, tá? E aí a igreja sempre creu nessa verdade, tá? Papa Paulo VI, na Marialis Cultus, né, fala que teve essa glorificação de sua alma imaculada, de seu corpo virginal, foi devido à sua perfeita configuração com Cristo ressuscitado, tá? Como eu tinha dito a vocês, somente Jesus e Maria foram para o céu de corpo e alma. Os santos estão só de alma no céu, tá? Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, 1979. A Igreja, ao expor a sorte do homem após a morte, exclui qualquer explicação que tire o sentido à Assunção de Nossa Senhora naquilo que ela tem de único, ou seja, o fato de ser a glorificação corporal da Virgem Santíssima, uma antecipação da glorificação que está destinada a todos os outros eleitos, eu e você, tá? Então, gente, é a vitória sobre a morte. É a vitória sobre a morte. Nossa Senhora é sinal que a vida que Jesus Cristo propõe é maior que a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Diz um canto, né, da igreja. E olha só o que é interessante, né? A Assunção nos mostra uma outra questão. Com o corpo transfigurado e glorificado, Nossa Senhora também está misteriosamente presente junto com a Eucaristia. Uma presença misteriosa. Lembra que é a mesma carne, né? De Jesus e de Maria na Eucaristia? Muito bem, tem um mosquito chato aqui. São Pedro Julião Aymar recorda essa verdade, né? Onde está a Eucaristia, ali também está misteriosamente presente, ao lado de Jesus, Maria. São João Paulo II diz que a Eucaristia é o sacramento de cruz, né? É aquele mesmo sacrifício do Calvário. Quem é que estava lá no sacrifício do Calvário? Nossa Senhora. E a sua igreja, como a gente vai ver agora, tá? Então, gente, a Assunção de Maria é a vitória da vida sobre a morte, da esperança sobre o pessimismo, do sofrimento sobre o prazer, da humildade sobre a soberba, do amor sobre o egoísmo, da pureza sobre a luxúria, da mansidão sobre o ódio, da bondade sobre a inveja. É a vitória da solicitude sobre a preguiça. É a vitória do bem sobre o mal. Amém? Então esse é o dogma da Assunção de Nossa Senhora, tá? Boa noite, Carol. Carol Seabra. Bem-vinda de volta. Sempre um prazer em revê-la, tá? Seja bem-vinda. Deu para entender o dogma da Assunção de Nossa Senhora? Responda aí nos comentários. Muito bem. Você vê aqui que um ensinamento sobre a Virgem Maria leva a outro. Um ensinamento leva a outro, tá? Por Maria ser a mãe de Deus, por Maria estar presente de corpo e alma, tá? Por Maria ter gerado Cristo, a humanidade de Cristo, a alma de Cristo, e ter colaborado para a encarnação da divindade de Cristo, isso nos leva a um outro mistério, que não é solenemente proclamado,
mas é um dogma de fé também, que ela é mãe da igreja e mãe de todos os cristãos. Vamos ver o que isso significa, tá? Esse entendimento, já crido ao longo dos séculos, ele foi melhor sistematizado no Concílio Vaticano II, tá? Concílio Vaticano II na década de 60, 50, 60, tá? Olha só o que diz o concílio. Com efeito, citando Santo Agostinho, hein? Santo Agostinho do século IV, tá? Com efeito, a Virgem Maria é reconhecida e honrada como uma verdadeira Mãe de Deus e do Redentor. Mãe de Deus e do Redentor. Mãe de Deus e Mãe de Cristo. Theotokos, Christotokos. Ela é também verdadeiramente Mãe dos membros de Cristo, porque cooperou pela caridade, para que na igreja nascessem os fiéis que são membros desta cabeça. Tá? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? São Paulo ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo. Vós sois os membros do corpo de Cristo. Tá? 1 Coríntios capítulo 12. Tá? A doutrina do corpo místico de Cristo. Tá? Tanto que o Papa Pio XII escreve uma encíclica espetacular, que é a Mystici Corporis Christi, na década de 50, se eu não me engano. Justamente para trazer esse mistério à tona novamente, do corpo místico de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo e nós somos o membro desse corpo. Tá? O dogma do creio na Santa Igreja Católica explica isso quando nós professamos. Tá? Que a igreja ela não é uma instituição humana, é também humana, mas acima de tudo divina e misteriosa, uma instituição invisível. A igreja ela transcende aos seus belíssimos templos. A igreja, né, ela está realmente presente na Eucaristia, substancialmente presente na Eucaristia, que é o próprio Cristo, que é a cabeça dessa igreja, mas ela está presente em cada um de nós, no seu povo, nos seus membros, cabeça e membros. E Nossa Senhora, por ter gerado o Cristo cabeça, também gerou os membros desse corpo de Cristo. Tá dando para entender a ligação? Então, esse mistério de fé, tá? Aos pés da cruz de Jesus estava Maria, e ali, antes de morrer, ela foi dada como mãe ao discípulo, com estas palavras: mulher, eis teu filho. E aí, Cristo falou no alto da cruz para São João: filho, eis tua mãe. E o discípulo a levou para sua casa, a acolheu em sua casa. Então, quando Jesus ele institui os dois sacramentos principais da igreja, digamos assim, o batismo e a Eucaristia, na morte de cruz, nessa instituição ele coloca Maria como mãe do discípulo, na figura de João, que ali representava todos os discípulos de Cristo. E ali a figura da igreja também, tá? Em João 19, 26, 27 é essa palavra, tá? Onde a igreja ela aprofunda nesse mistério da maternidade eclesial de Nossa Senhora. Tá dando para entender, gente? Digam sim, por favor. É ruim essa interação daqui do Facebook, porque demora demais, tá? Então, São João ali, diante da cruz, representava cada batizado, gente. Olha só, tá? E Maria, por sua caridade, coopera com a igreja. Cooperou com o nascimento da igreja, que é o próprio Cristo encarnado na história da humanidade. Isso é a igreja, é o Cristo encarnado na história. É a continuidade histórica da encarnação de Nosso Senhor, como ensina o Papa Bento XVI, tá? Depois da ascensão de Jesus ao céu, ela assistiu com suas orações à igreja nascente, tá? O que é interessante aqui? Nossa Senhora, ela gera o corpo de Cristo. Então ela gera a cabeça e os seus membros.
Na oração de Nossa Senhora, a oração de Nossa Senhora Fiat, o sim de Nossa Senhora gera o Cristo. Assim também, de alguma maneira misteriosa, a oração de Nossa Senhora, ela gera os cristãos. Porque pela graça, no batismo, quando nós nascemos, o homem, lembra lá do o novo nascimento, o homem que nasce do céu, né? Pelo sacramento do batismo, pela graça, Cristo habita em nós. E esse Cristo é gerado por Maria, pela oração de Maria. Uma vez um padre amigo meu disse que, de uma maneira misteriosa, a nossa oração está ligada ao cordão umbilical da oração de Nossa Senhora a Deus. Isso é maravilhoso, né? Então, um pouco desse mistério, tá? Papa Leão XIII ensina na encíclica Adiutricem Populi, do ano 1985. Foi uma revelação exímia dos mistérios da caridade de Cristo, quando, morrendo, legou sua mãe ao discípulo João, pelo testamento memorável, Ecce filius tuus, eis teu filho. Segundo o censo da igreja, lembra lá que eu falei o sensus fidei, sentimento de fé do povo de Deus? Cristo designou em São João o gênero humano, principalmente aqueles que lhe aderirão na fé, tá? Então, mãe da igreja, dos cristãos, do gênero humano. João representava o gênero humano, mas principalmente os cristãos, os filhos da igreja, os membros do corpo de Cristo, tá? Papa Leão XIII diz também em outra encíclica, Magne Dei Matris, acho que é Grande Mãe de Deus, se eu não me engano. Maria, muito melhor que qualquer outra mãe, conhece e vê os socorros de que necessitamos para viver, os perigos públicos e particulares que nos ameaçam, as angústias e males que nos oprimem e, sobretudo, a luta encarniçada que havemos de sustentar com os inimigos da salvação. Nesta e noutras dificuldades da vida, melhor do que ninguém, pode ela generosamente e deseja ardentemente proporcionar a seus filhos queridos consolação, força e toda espécie de auxílios. O ensinamento desse dogma aqui é um consolo para a gente do tempo que a gente está vivendo, né? Nossa Senhora nos socorre em nossas necessidades. Quando Maria fugiu para o Egito junto com São José, ela carregava em seu colo quem? A igreja. Eu e você. Fugindo das ciladas do demônio, do assassinato dos primogênitos, das famílias, que é o que a gente celebra na festa dos Santos Inocentes, depois do Natal. Nossa Senhora carregava eu e você no colo, carregava a igreja no colo. Então ela nos protege nas dificuldades da vida. Ninguém melhor que ela deseja tanto proteger. Ensinamento do dogma da maternidade eclesial. Nossa Senhora que persegue, protege a sua igreja durante as suas perseguições. Por isso a igreja não cessa de recorrer a Nossa Senhora nos tempos de dificuldade, que são praticamente todos os tempos. Porque, como diz o Papa Francisco, o fermento da igreja é a perseguição. Também ensinou sobre essa maternidade espiritual de Maria, o Concílio Vaticano II, de modo inteiramente singular, pela obediência, fé, esperança e ardente caridade. Ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Se não fosse Nossa Senhora, Jesus Cristo não teria morrido na cruz, teria se encarnado, né? Por este motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Isso vai nos levar a um outro ensinamento, que é ela ser medianeira, tá? Continua dizendo o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium, tá? Que é um documento importantíssimo do Concílio Vaticano II. Esta maternidade de Maria, na economia da graça, perdura ininterruptamente a partir do consentimento que ela fielmente prestou na Anunciação,
que sob a cruz resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunta aos céus, não abandonou este munus salvífico, ou seja, ela continua sendo mãe lá no céu. Nossa Senhora era mãe, tanto que São Pedro chamava Maria de mãe. O filme A Paixão de Cristo, filme obrigatório, hein? Filme obrigatório para assistir agora na Quaresma, na Semana Santa, tá? Cai na prova, viu? A Paixão de Cristo do Mel Gibson. São Pedro fala para ela: mãe, perdoa-me. Se prostra nos pés de Maria, depois de ter negado Cristo, né? Ela já era mãe, tanto que os discípulos, com medo da perseguição dos judeus, antes de Pentecostes, estavam lá no cenáculo, em oração com Maria, a mãe de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Capítulo 1, 2. De 1 a 2, cai na prova, anote aí. Tá? Então, ela não abandonou essa função salvífica, mas por sua múltipla intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. Tá? São Luís de Montfort, autor do tratado que a gente vai estudar. Assim como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, há na geração sobrenatural um pai, que é Deus, e uma mãe, Maria Santíssima. Todos os verdadeiros filhos de Deus e os predestinados têm Deus por pai. Aquelas raquetes fariam bem agora. Perdão, gente, que está enchendo o saco aqui. Todos os verdadeiros filhos de Deus e os predestinados têm Deus por pai e Maria por mãe. E quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. Santo, né? Palavras concisas, diretas. Tá? Papa Francisco disse em 2014, se eu não me engano, quem não tem Maria por mãe é um cristão órfão, né? Esse é o caminho. Jesus Cristo escolheu e a gente vai entender isso no tratado, tá? São Boaventura, doutor da Igreja. Não vou ler. Papa Pio XII, Mystici Corporis Christi. Foi ela a Imaculada, isenta de toda mancha original ou atual, e sempre intimamente unida com seu filho que, como outra Eva, juntamente com o holocausto de seus direitos maternos e de seu materno amor, o ofereceu no Gólgota ao Eterno Pai por todos os filhos de Adão, manchados por sua queda miseranda, pecado original, de modo que a que era fisicamente mãe de nossa cabeça foi com novo título de dor e de glória. Olha só que lindo, título de dor e de glória. Antes da glória veio a dor. O nosso caminho. Nossa Senhora não foi preservada desse caminho. Com novo título de dor e de glória, feita espiritualmente mãe de todos os seus membros. Nossa mãe espiritual é a Virgem Maria. E aí, gente, tem muitas outras, né? Muitas outras citações de santos aqui, tá? Eu vou disponibilizar para vocês esses textos aqui no grupo, tá? Da consagração. Então, Nossa Senhora, ela coopera por sua cooperação com Cristo, por ser corredentora, ela continua sendo nossa mãe espiritualmente, mãe de todos os cristãos, mãe da Igreja, tá? Para finalizar aqui esse dogma, São João Paulo II, na encíclica Redentores Mater, 1987. Esta nova maternidade de Maria, portanto, gerada pela fé, lembra lá no dogma da maternidade? É fruto do novo amor, que nela amadureceu definitivamente aos pés da cruz. Esse novo amor materno de Maria, essa maternidade para ser estendida sobre todos os homens da Igreja, passou pelo amadurecimento da cruz, mediante sua participação no amor redentor do Filho.
Então, mães naturais e mães espirituais, mães adotivas, né? Enfim, mães, saibam de uma coisa: a maternidade de vocês, para vocês serem excelentes mães, é inevitável o caminho da cruz. Ser mãe dá trabalho e tem que ser assim mesmo, porque isso é bom, isso purifica, isso aperfeiçoa, isso amadurece. É o amadurecimento do amor, o amadurecimento da cruz, tá? Muito bem. Para finalizar a nossa formação, Maria é medianeira das graças. Ela é mediadora. Por ela passam as graças. Ela é canal dessas graças. Tá? Mais uma vez, ensinamento do Concílio Vaticano II. Esse concílio deixou bem claro que a mediação e intercessão de Maria, por isso que a gente chama como nossa intercessora, tá? Ela faz essa mediação, ela suplica com nós, tá? Com nós, suplica conosco e suplica por nós, para nos alcançar favores, auxílios, graças, tá? A mediação e a intercessão de Maria não substitui e nem eliminam a mediação indispensável de Cristo. Ao contrário, não teria poder sem esta. Por que isso é importante frisar? Porque tem tendências, né, dentro do catolicismo que fazem da Virgem Maria uma idolatria, né? Recorrem somente à Virgem Maria e esquecem de Jesus Cristo, da mediação de Jesus Cristo, que ele é o sumo pontífice, né? E tem gente que nega essa mediação de Maria e no outro extremo gente que idolatra essa mediação de Maria. Então a Igreja Católica frisa isso, essa mediação de Nossa Senhora. Maria só é intercessora, ela só reza por nós porque antes Cristo reza por nós. Cristo nos dá as graças, tá? Afinal das contas, a salvação vem por ele. A redenção vem por Cristo. E Maria é co-redentora. Ela coopera na salvação, tá? Nós também somos mediadores. Quando a gente reza pelos outros, a gente media a salvação do outro. Quando eu rezo pelo meu pai, eu estou colaborando com a salvação dele. Quando você reza pelo seu namorado, pela sua tia, pelo seu vizinho, por aquela pessoa inconveniente, né? Quando nós rezamos agora pelos profissionais de saúde, pelos enfermos nesse tempo de coronavírus, a gente está sendo mediador, corredentor, junto com Maria e Jesus. Está dando para entender? Nenhuma mediação é paralela à de Cristo. E sem esta, não tem eficácia. A oração de Maria só tem eficácia porque Jesus dá a graça, tá? Assim, a mediação de Maria é subordinada à de Jesus, não é paralela e nem a substitui, tá? Lumen Gentium, Concílio Vaticano II. A missão materna de Maria em favor dos homens, de modo algum, obscurece, nem diminui a mediação única de Cristo. Pelo contrário, até ostenta sua potência. Quando a gente recorre à Virgem Maria, a gente está glorificando a salvação de Cristo. Quando a gente recorre aos santos, a gente admira mais a Cristo, porque a gente ostenta a mediação dele. Tudo isso vem dos méritos de Cristo. Quando Cristo morre na cruz, o seu lado é aberto e jorra a água e o sangue, tá? É justamente essas graças que Jesus dispensa sobre a igreja. Tá? Então, o que significa a mediação, gente? É Nossa Senhora rezando por nós. Né? Quando Nossa Senhora amamenta Jesus, educa Jesus, quando Nossa Senhora reencontra ele no templo, né? E manda ele voltar com eles. Quando Nossa Senhora, lá nas bodas de Caná, pede ajuda para Jesus, porque acabou o vinho. João capítulo 2, de 1 a 11, né? É isso que é a mediação de Maria. Ela está rezando por nós, suplicando ao seu Filho para nos alcançar graças. Tanto que o testamento de Maria, como diz Santo Ambrósio de Milão, grande bispo e doutor da igreja,
que batizou Santo Agostinho, né? O testamento de Maria. Fazei tudo o que ele vos disser. Muito bem. Então isso é o dogma, não solenemente proclamado, da mediação de Maria. E no tratado a gente vai falar muito disso. Muito disso. O que mais demonstra a mediação de Maria, gente? É porque por ela veio o nosso Salvador. Ponto final. Por Maria, pelo fiat de Nossa Senhora, veio a nossa salvação. Todos os nossos dons, o nosso remédio, o nosso médico, Deus se encarnou pela oração da Virgem Maria, pelo fiat da Virgem Maria. Tá? Santo Agostinho afirma que as orações de Maria junto a Deus têm mais poder junto da majestade divina que as preces e intercessão de todos os anjos e santos do céu e da terra. Tratado da Verdadeira Devoção, número 27. Santo Afonso de Ligório, século XVIII, doutor da Igreja. Deus quer que pelas mãos de Maria nos cheguem todas as graças. Deus quer isso. Escolheu Nossa Senhora como essa via de alcance das graças. A ninguém isso pareça contrário à sã teologia, pois Santo Agostinho, autor dessa proposição, olha só, um santo recorrendo ao outro, o ensinamento do outro. Isso que é lindo na igreja, essa tradição da igreja. Autor dessa proposição estabelece como sentença geralmente aceita que Maria tem cooperado por sua caridade para o nascimento espiritual de todos os membros da igreja. Todas as graças que nós recebemos passam por Maria. É como se Nossa Senhora fosse o pescoço da igreja. Cristo é a cabeça, nós somos os membros, Nossa Senhora é o pescoço. O sangue passa por lá, as sinapses nervosas passam pelo pescoço, tudo passa pelo pescoço, é como se fosse Nossa Senhora, é o pescoço da igreja, tudo passa por ela, que vem da cabeça. Tá? São Bernardo, doutor da igreja, século XII. Tal é a vontade de Deus que quis que tenhamos tudo por Maria. Se, portanto, temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que isto nos vem por suas mãos. Eras indigno de receber as graças divinas, por isso foram dadas a Maria, a fim de que por ela recebesseis tudo o que terias. São Luís de Montfort, no caso, essa citação. O que mais? Olha só essa oração de Santo Efrem, século IV, doutor da igreja. Minha Santíssima Senhora, Santa Mãe de Deus. Carapana enjoado. Minha Santíssima Senhora, Santa Mãe de Deus, cheia de graças e favores divinos, distribuidora de todos os bens, século IV, gente. Século IV. Vós sois depois da Santíssima Trindade. Olha só a noção de hierarquia. Depois da Santíssima Trindade, a soberana de todos. Depois do medianeiro, a medianeira do universo. Quem é o medianeiro? Jesus. Ponte do mundo inteiro para o céu. Olhai benigna para minha fé e meu desejo que me foram inspirados por Deus. Isso aqui é lindo demais, gente. E por fim, uma frase que São Luís de Montfort cita, que é de um santo chamado Antonino, da Idade Média, né? Para resumir essa maravilha de graças, quanto que as graças estão encerradas na Virgem Maria. Deus reuniu todas as águas e chamou de mar. Deus reuniu todas as graças e as chamou Maria. Amém? Digitem amém aí. Com isso, finalizamos o nosso assunto de dogmas marianos. E aí, na próxima formação, a gente inicia de uma vez por todas, até para dar tempo para quem ainda está sendo tratado, para comprar logo o tratado, tá? A gente inicia de fato o estudo do tratado da verdadeira devoção. Alguém tem dúvidas? Alguma dúvida aí? A hora é agora.
Não? Muito bem. Então a gente vai finalizar aqui o nosso encontro. Com uma meditação pequena, tá? Meditação pequena e uma oração de São Bernardo de Claraval, doutor da igreja do século XII, tá? Doutor Mariano. Ninguém tem dúvida, todo mundo muito inteligente. Muito bem. Olha só. Ó minha alma, Maria é essa estrela esplêndida que se eleva sobre a imensidão do mar, brilhando pelos próprios méritos, iluminando por seus exemplos. Ó tu que te sentes longe da terra firme, levado pelas ondas deste mundo, no meio dos temporais e das tempestades, não desvies o olhar da luz deste astro, se não quiserdes perecer. Se o vento das tentações se elevar, se o recife das provações se erguer na tua estrada, olha para a estrela, chama por Maria. Se fores sacudidos pelas vagas do orgulho, da ambição, da maledicência, do ciúme, olha para a estrela, chama por Maria. Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria. Que seu nome nunca saia, nunca se afaste de teus lábios, que não se afaste de teu coração. E para obter o auxílio da sua proteção, não te descuides do seu exemplo de vida. Seguindo-a, terás a certeza de não te desviares, suplicando-lhe de não desesperar, consultando-a de não te enganares. Se ela te segurar, não cairás. Se te proteger, nada terás de temer. Se te conduzir, não sentirás cansaço. Se te for favorável, atingirás o objetivo. Mãe Santíssima, nos abandonamos no teu colo. Cuida de nós. Cuida de nossas vidas e conduz-nos para a verdadeira felicidade. Consola-nos, sustenta-nos, educa-nos. Nos coloca perto de Jesus, nosso Senhor e nosso Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Luís de Montfort, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente, pela participação. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vou disponibilizar agora a formação e lá no grupo a gente marca o nosso próximo encontro, tá? E a gente divulga para quem quiser apreciar também. Amém? Deus abençoe vocês. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau.